Boa noite, senhores. Aqui quem fala é o Luiz Fernando Salvaterra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E na aula de hoje veremos um componente bem bacana, o Grid View. Antes de começar a falar dele, eu gostaria de falar que, se você caiu de paraquedas nessa aula, saiba que a gente tem uma playlist pronta com vários conceitos, desde o mais básico e vai dificultando o nível até chegar no nível um pouco mais avançado que nós já estamos aqui, sobre todos os tipos de conteúdo de Android. Eu estou tentando deixar elas o mais claro possível e o mais objetivo possível, sem fugir do foco que é o desenvolvimento prático e com um código limpo, né? Um clean code que a gente chama. E para quem já está acompanhando a gente, vamos continuar. Nas aulas passadas, nós vimos a respeito do List View, certo? Foi duas aulas bem interessantes aí, né? Com bastante conteúdo, e a gente fixou bastante o conceito de adapters. Qual a importância dos adapters no desenvolvimento de Android e como que eles funcionam em conjunto com os wildgets, com os elementos de view, como que eles fornecem os dados para ele e tudo mais. Então, na aula de hoje nós vamos ver o Grid View, que também vai fixar um pouco sobre esse conceito de adapters. E o Grid View, como ele é um wildget, né, ele estende da classe android.wildget.gridView e é utilizado para exibir os componentes em formato de linha e coluna, certo? Como se fosse um grid mesmo. Ele pega os componentes e divide em linhas e colunas. Aí vocês devem estar me perguntando: ah, legal, Fernando, mas por que eu vou usar esse negócio aí? Bom, o uso mais clássico para o Grid View é para exibir várias imagens como se fossem um álbum de fotos, por exemplo. Tá? Ou então exibir diversas categorias de um aplicativo, enfim, deixa a imaginação de vocês fluírem nesse caso. E como todo widget, vamos mexer no arquivo de layout. Esse projeto, como sempre, é um projeto em branco, tá? Um projeto do zero que você cria no seu Android Studio, ele já vai sair desse jeito. Quando não for um projeto em branco, eu sempre aviso, assim como eu fiz na aula do List View. Então vamos lá, vamos apagar esses paddings aqui do Relative Layout que a gente sempre faz. Vamos mudar ele para Linear Layout, que como nós já sabemos, organiza suas views de forma linear, uma abaixo da outra, dependendo de uma orientação, ou então uma ao lado da outra. Né? Vamos colocar aqui Orientation Vertical e vamos aproveitar esse Text View, deixar aqui exemplo de Grid View. Pronto. Agora nós temos que adicionar o nosso tão famoso Grid View. O Grid View ele já é inserido aqui e, como todo componente, ele precisa de uma altura e largura. A altura, vamos deixar a Math Parent para a tela inteira e a largura também. Como eu não vou inserir nada dentro dele, eu posso fechar a chave aqui dentro, certo? Então aqui eu vou definir um ID, mais ID meu Grid View, para definir um ID para ele. Até aqui então, nada de novo, né? Vamos definir um padding para ele, que a gente também não é específico dele, que a gente define para todas as views. E uma gravity também. Opa, layout gravity não, só gravity. Center. Pronto. Agora, até então, nada de novo, todas as views definem isso. Só que o Grid View ele tem dois parâmetros muito específicos. O primeiro é o Column Width. Column Width. Pronto. O que é o Column Width? O Column Width nada mais do que a largura de cada coluna do grid, certo? Então ele vai ter várias colunas e com o Column Width a gente define qual a largura delas. Como sempre a gente tem que utilizar a notação dp. Então eu vou colocar aí uns 50 dp de largura para cada coluna. O segundo atributo bem específico é o NumColumns. O NumColumns, como o nosso próprio nome já diz, é o número de colunas do grid. Nesse caso, nós podemos informar um número de colunas, certo? Por exemplo, 2, 3, que ele vai tentar respeitar. Ou então a gente pode definir o atributo AutoFit. O que o AutoFit faz? Ele ajusta automaticamente o número de colunas com base na largura da coluna. Ou seja, ele vai pegar a tela, nossa tela vai ter lá, vamos supor, 500 dp, cada coluna vai ter 50, então o número de colunas ele vai ser baseado no valor da largura da coluna e vai ver quantas cabem na tela para fazer esse cálculo,
certo? Então, vamos lá, já o nosso grid view já está basicamente configurado no nosso arquivo de layout. Como vocês já podem ver, não tem muita coisa nova, só esses dois atributozinhos aqui que eram diferentes para a gente. E a gente tem que preencher isso aqui com alguma imagem dentro, né? Então vamos buscar lá as imagens dos nossos planetas, que a gente já costuma usar. Então vou copiar aqui as imagens do planeta e vou jogar para a pasta Drawable do meu projeto. Copiar aqui dentro da pasta Drawable dentro do meu projeto. Eu poderia jogar diretamente dentro do Android Studio também, sem o menor problema. Vamos entrar de novo no Presentation Mode. Vamos sair do nosso arquivo de layout, vamos só para texto e exibir o Project Navigator aqui do lado. Então, como a gente pode ver agora, ele já tem todas as imagens dos planetas. Todas configuradas aqui na nossa pasta Drawable e agora elas são um recurso. E como nós vamos alimentar o nosso Grid View? A resposta vocês já sabem, é o nosso tão usado Adapter. Então vamos criar aqui um Imagem Adapter, vou chamar de Imagem Adapter. Então percebam que a gente já usou Adapter para o Autocomplete Text View, a gente já usou Adapter para o Spinner, para o List View, agora a gente está usando para o Grid View. A gente tem infinitas possibilidades de se utilizar um adapter aqui. Então é por isso que é tão interessante vocês saberem o uso de um adapter. Então a gente vai estender de Base Adapter e vamos implementar os métodos. Como eu sempre faço, eu gosto de deixar os métodos explicadinhos aqui para vocês não se perderem. Então o getCount é para retornar o número de objetos que o adapter precisa desenhar e tratar. Aliás, desenhar não, né? Porque quem desenha isso é o componente gráfico. Precisa tratar. O getItem ele retorna o objeto para a posição específica. E que posição é essa? É o i, né? Como eu sempre falo, o Android Studio não deixa essas variáveis tão explicativas. Então é position aqui. O getItemID retorna o objeto, o ID do objeto, né? O ID do objeto para a posição específica. Então aqui também é uma posição, position. E o tão famoso getView, que é o mais importante, retorna a view já criada e configurada com os valores do objeto. Então pronto, está aqui já todo comentadinho o nosso adapter. E nós precisamos criar a nossa fonte de dados, né? Como eu já expliquei para vocês, essa fonte ela nunca é setada diretamente dentro do adapter. Ela sempre vem de uma outra fonte, seja de um contato com o web service, seja de um banco de dados local, uma captura de tela, enfim. São N fontes de dados que podem vir para o adapter. E aqui, no caso, vai ser dentro da nossa main activity mesmo que vai vir a fonte dos dados, que vai ser basicamente um array de inteiros. Por que inteiros, Fernando? Porque aqui, quando a gente busca a imagem, nós não estamos usando a imagem diretamente, em sim o ID dela, porque ela é um recurso interno, né? Ela está dentro da pasta res, então ela é um recurso. Nós poderíamos sim criar um objeto drawable, fazer uma lista de drawables, e converter esses objetos para drawable e setar dentro do adapter, mas acredito que isso seria trabalho desnecessário. Então vamos chamar o nosso array de imagens mesmo, e aqui vamos setar as imagens dentro dele. Então vamos lá, r.drawable.jupiter, r.drawable.marte, r.drawable.mercúrio, vamos quebrar a linha aqui, r.drawable.netuno, r.drawable.plutão, r.drawable.saturno, drawable terra, vamos quebrar ali de novo, drawable Urano e r.drawable Vênus. Está pronto o nosso array de imagens. Logicamente, tenham em mente que esse array poderia vir através de um web service e ser setado diretamente lá no nosso adapter. Então vamos voltar para o adapter e vamos criar o representante dele aqui dentro. Então vai ser um private int, que a gente vai chamar de imagens.
Só que eu quero deixar ele final para ele já adicionar no construtor e nunca mudar dentro do contexto. Além disso, nós já sabemos que nós vamos precisar do contexto para usar o layout inflator. Então também vamos deixar ele final para adicionar no construtor. Vamos dar um Alt Enter, adicionar no construtor, pronto. Está aqui o construtor que recebe esses dois parâmetros. Então agora seria a parte que nós criaremos a nossa view. E como que a gente cria a nossa view? A gente vai criar a nossa view usando o XML. A gente não vai fazer isso na mão, né? Que eu já expliquei para vocês que isso é errado. E o certo é criar o XML e utilizar o layout inflator. Só em alguns casos específicos que se cria o layout na mão. Então vamos lá. Eu vou dar o nome de imagem item view. Ele vai ser um linear layout mesmo, não tem o menor problema. Vamos retirar a orientation, que não precisa. E como a gente vai exibir uma imagem, o que a gente precisa? Uma image view, que é o componente que utiliza, que exibe as imagens na tela. A altura dele vai ser só o necessário e a largura também vai ser só o necessário. E vamos definir, é claro, um ID para a gente recuperar ele na nossa classe adapter. Vai ser img planeta. Bom, basicamente é isso o nosso layout, tá? Não tem muito segredo, é só isso aí mesmo, um linear layout com image view. Então vamos voltar lá para o nosso adapter, nosso construtor já está totalmente configurado e agora a única coisa que falta é o nosso getView, que é o método mais chatinho de fazer dentro do adapter. Então ele não vai retornar nulo, né? Deus o livre, porque senão ele ia dar um null pointer exception. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, né? Inflar a view e está no XML. E aqui, esse int, como sempre, nada explicativo, é a posição. Esse view group aqui fica feio deixar ele como view group, é o parent, tá? Que é o layout py que está sendo passado, que é ele que a gente precisa anexar. E essa view é o convert view. Pronto. Então vamos lá criar a nossa view. Então vamos criar um objeto view. E agora a gente vai usar o layout inflator. Layout inflator da onde? Da nossa variável context, porque a gente precisa saber da onde que ela está vindo, né? E usando o método inflate. A gente vai inflar o layout, vamos buscar ele pela pasta layout. Imagem item view. Qual que é o segundo parâmetro que o layout inflator pede? É basicamente o parent. E o terceiro é o attach to root, que a gente deixa falso. Bom, uma vez criada a nossa view, agora a gente tem que utilizar o find view by id, fecha aqui, para obter o image view. Então vamos criar um image view aí, né? Image view img vai receber como image view, já vamos dar o cast certinho aqui. Find view by rapaz, mas não tem o find view by id. E agora? A gente busca ele pelo objeto view. Find view by id r.id.img planeta. Fechamos assim a nossa linha e já temos a referência do nosso image view. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa setar a imagem correspondente com a posição do array no grid view. Então ele vai pegar uma posição e a gente retorna a imagem para a posição que ele deseja desenhar. Então a gente vai colocar img.setImageResource. A gente poderia setar um bitmap ou um drawable, a gente está usando resource. Agora a gente busca no nosso array de imagens na posição position, que é o que ele vai buscar. Legal, tudo configurado? A única coisa que falta é a gente retornar a view. Return view. Agora a gente retorna aí pro Android Studio, a gente avisa ele, olha, eu estou retornando a minha view e ela já está totalmente populada. Agora nós vamos voltar na nossa minha activity e configurar o grid view para funcionar, certo? Então vamos lá. Primeiramente vamos criar um objeto do tipo grid view. Grid view recebe como grid view find view by id r.id.email grid view. Uma vez com o grid view configurado, vamos
setar o adapter nele. Set adapter. Mas cadê o nosso adapter, né? Vamos criar ele aqui ou vamos criar ele aqui diretamente? Vamos criar ele hoje diretamente aqui. New imagem adapter. Ele pede um array de inteiros, que a gente vai passar nossas imagens, e um contexto que a gente vai passar diz. É esse contexto mesmo. Então, pronto. Se está tudo correndo bem, o nosso aplicativo tem que funcionar perfeitamente no nosso emulador. Como eu falei antes, o Grid View ele é usado bastante para exibir lista de imagens, né, ou de categorias, ou seja lá do que vocês quiserem. Vamos sair aqui do Presentation Mode para a gente ver o log caso aconteça algum problema. E fica a encargo de vocês de desenvolverem um Grid View que adeque à necessidade do aplicativo de vocês. Mas ainda falta uma coisa aqui, que é o que? Se a gente tem um grid de imagens, consequentemente a gente espera que o usuário clique em uma imagem dessa para ver os detalhes da imagem. E é aí onde a gente entra com o nosso onClickListener, que no Grid View é exatamente igual ao List View da aula passada. Então quem fez a aula passada não vai ter problemas nenhum em desenvolver o clique no item do Grid View. Muito pelo contrário, ele só vai fixar aí o conceito de onItemClick, que é o callback do List View, do Grid View, do Gallery, de tantos outros wildgets que usamos hoje em dia no desenvolvimento de Android. Então ele já está instalando o APK no nosso emulador, foi mais rápido do que eu imaginava, e já está dando Launch in Activity. Vamos ver o resultado aqui. Basicamente nada desenhado. E agora nós vamos ver o porquê. Bom, pessoal, erro identificado, e é óbvio que a gente esqueceu de preencher o resto do adapter, né? Eu sou cabeça oca, fiz o getView e deixei o resto para trás. Então vamos implementar os gets do nosso adapter. O getCount vai retornar o tamanho do array, né? Do array de inteiros. O getItem para posição vai retornar, vamos quebrar aqui a linha do Android Studio, return imagens, opa, não é exempt não, é imagens, na posição específica. E o getItemID a gente pode retornar só o position mesmo. Então vamos lá, vamos rodar aqui e esperar aqui no emulador o resultado do nosso componente Grid View. Espero que dessa vez aparentemente está tudo certo e vamos ver o resultado aqui na nossa tela. Então tá lá, nosso Grid View com várias coluninhas e as imagens bem pequenininhas. Se a gente quiser aumentar o tamanho da imagem, só a gente vir aqui no Image Item View, vamos colocar aqui Wrap Content e Wrap Content para ver o resultado rapidinho. Vamos usar um Instant Run para ele compilar só as coisas que ele viu de diferente, e ele não funcionou nesse caso. O Instant Run ele ainda está em desenvolvimento no Android Studio e tem vezes que ele não detecta a mudança de código e ele acaba usando o código antigo para compilar novamente, tá? Então, caso a gente queira definir o onClickListener, basta a gente chamar o Grid View set onItemClickListener, tá? Então aqui, ó lá, ele já configurou diferentemente das outras imagens. Ele está ficando todo irregular assim porque não tem uma altura e largura padrão para cada imagem, tá? E como o nosso Item View está para Wrap Content, ou seja, ele ocupa o espaço que ele acha necessário para cada Image View. Mas se vocês configurarem largura e altura certinho, vocês vão ver que ele vai ficar alinhado um atrás do outro. E caso vocês queiram um padding entre um item e outro, nós podemos adicionar um Vertical Spacing, a gente pode colocar aí 10 dp, e um Horizontal Spacing, que a gente pode colocar aí uns 10 dp também. Então vamos tirar ele aqui da memória, porque minha main activity aqui está trolando porque eu não terminei o comando. E a gente pode rodar o Genymotion diretamente aqui. Então, para setar o Click Listener, a gente pode dar um set onItemClickListener e a gente informar uma classe que implemente a interface onViewAdapterView.onItemClickListener.
Eu não vou fazer isso aqui na videoaula de hoje, porque nós já fizemos a videoaula passada. Vou deixar aí para vocês como lição de casa. Aqui então a gente já vê que já fica mais separadinho. E a base de todas é as views que tem uma menor padding aqui, que são a imagem de Mercúrio e de Plutão, né? Então elas que pegam, ela traça uma linha aqui embaixo e abaixo dela não tem nenhuma. E aqui no caso é a imagem de Vênus, abaixo dela não tem nenhuma. Esse image view você pode ver que está vindo até aqui, e esses images views eles se arrastam até na parte de baixo aqui e até a parte de cima da maior view. Mas vocês podem definir isso aí alinhando uma constante dentro do image view, uma constante aqui de altura e largura, então ficariam todas as imagens do mesmo tamanho e largura. E aproveitando que nós estamos falando do grid view, aquele álbum de fotos, quando você faz o gesto de swipe no Android para ver as fotos, eles são representados pela classe Gallery, certo? Então vamos voltar lá na nossa main activity, no arquivo de layout dela, e vamos arrancar o grid view. Arranca-se o grid view. E vamos definir um gallery. Tá? Aqui nós vamos definir, como sempre, uma altura e uma largura. Vamos definir math parent para ambos. E vamos definir aqui um ID para o gallery. Gallery. Vai ser só gallery mesmo. Aqui a gente fecha porque a gente não vai colocar nada dentro do nosso gallery. Só vamos colocar uma gravity aí para ele ficar no centro do layout. Não tem nenhum atributo específico para eu falar para vocês a respeito do gallery, somente que vocês viram um corte dentro dele, né? Então eu já falo disso já já. Então agora nós vamos voltar para a nossa main activity, vamos remover o grid view daqui. E vamos definir um gallery. Gallery, já tem o corte gallery, recebe como gallery. Find view by id, r.id.gallery. Certo, o gallery apresenta as imagens uma ao lado da outra. E olha só que legal, a gente pode usar o mesmo adapter que a gente criou para o grid view aqui no gallery. New imagem adapter, passando aí o array de imagens e o contexto. Então percebam a importância do adapter e a utilidade dele em reutilização de código. Olha só que bacana. Nós escrevemos somente um adapter e nós conseguimos usar ele para o gallery, para o grid view. Se nós quiséssemos, nós poderíamos usar ele também para o list view, caso a lista tivesse somente uma imagem, lógico. E caso não tivesse, era só a gente mudar o layout do item view e retornar para o list view. É muito bom. E olha lá a nossa gallery, olha lá que legal. É uma depois da outra. Nós temos como configurar isso aqui e funciona perfeitamente com o mesmo adapter. Olha que magnífico isso e como é aproveitável o código do nosso adapter. E faltou falar por que ele está com esse tracinho em cima, é porque ele foi descontinuado, né, deprecated, que o pessoal fala, e o Google recomenda utilizar a classe ViewPager, que tem o mesmo comportamento, mas é bem mais flexível. E o ViewPager também ele é atualizado pela biblioteca de suporte V4, então todos os bugs que acontecem, o Android, o Google, ele corrige já nas atualizações das bibliotecas de suporte, o que é muito rápido e não comporta código nativo. Então, essa aula por hoje é só, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários e sugestões, só deixar abaixo aí nos comentários. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Abraços, tchau, tchau.